evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para a outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou o fim da tarde, ele estava aí sozinho e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e gritaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele disse: "Homem fraco na fé, por que duvidou?" Assim que eles subiram à barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "Tu és verdadeiramente Filho de Deus." Tendo passado para a outra margem, chegaram a Genezaré. Quando os habitantes desse lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia por toda a região e levaram a Jesus todos os doentes, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na barra do seu manto. E todos os que tocaram nele ficaram curados. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. O trecho de hoje é uma cena que acontece após a multiplicação dos pães. Jesus manda os discípulos irem para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Então, nesse meio tempo, o texto registra que era o fim da tarde e Jesus estava sozinho rezando, e a barca dos discípulos já estava longe da terra e ali havia um vento forte contrário e começou a agitar ali a travessia dos discípulos. Esse cenário ele pode bem se aplicar na nossa vida, né? Acontece muitas vezes tempestades, ventos contrários na nossa travessia, no nosso peregrinar nesta vida, e às vezes a sensação que nós temos é de que o Senhor está longe de nós, assim como Jesus que ficou na terra, e os discípulos iam adiantado lá no meio do lago. Então é como se eles estivessem longe, e às vezes a nossa sensação é essa, que nas tempestades parece que Jesus está longe de nós. E nessa sensação nós nos vemos muitas vezes fracos, parece que não temos forças de conduzir a nossa barca, porque o vento sopra contrário. Então são as situações da nossa vida que a gente parece que não vai conseguir vencer, que a gente está sem força, que a gente é fraco. Ou seja, nós estamos diante dos nossos limites, temos sensações de insegurança, sensações de medo, assim como os apóstolos que no meio daquela tempestade ali, talvez tivessem medo de se afogar, de cair naquela água e se afogar. Às vezes somos nós que temos medo das tempestades que podem acontecer na nossa travessia. Mas a mensagem que o Evangelho de hoje quer nos mostrar é que o Senhor não tarda. Ele chega no momento certo. Nós, assim como os discípulos, podemos ter essa experiência da intervenção de Deus, do Senhor que chega, de Jesus que nos socorre. Os discípulos lá começaram a ficar com medo e, no entanto, Jesus não os abandonou. Quando a tempestade estava ameaçando eles, Jesus se colocou no meio deles. E a mensagem forte que o texto nos mostra é Jesus caminhando sobre as águas, né? Jesus que, portanto, submete a si as forças da natureza
e que, portanto, ele tem poder sobre todas as coisas. É interessante perceber a reação dos apóstolos, que eles gritam de medo, e, sobretudo, a reação de Pedro. O impulso que Pedro tem diante de Jesus, quase como que para comprovar que é Jesus. Senhor, se és tu, então manda-me caminhar também sobre as águas. Essa reação, essa atitude de Pedro, que quer também caminhar sobre as águas, e que começa de fato caminhando sobre as águas, mas quando vem o vento, Pedro começa a ter medo e afunda. É esse medo que rouba a gente da presença de Deus. É necessário, mesmo com medo, né? O medo, ele é uma situação humana. Nós, às vezes, vamos passar por situações de medo. No entanto, o que nós não podemos deixar de ter é a fé. Pedro afundou porque duvidou, né? Então, nós devemos ter fé, não reagir com atitude contrária à confiança. Ou seja, reagir com firmeza, reagir com segurança de que o Senhor está conosco. É preciso manter o olhar em Jesus, ainda que ao nosso redor nós tenhamos uma compreensão, a nossa percepção diz que tudo vai mal, que as coisas estão afundando. Nós devemos manter os olhos em Jesus, não deixar de confiar, ter firmeza de permanecer com o Senhor. Então, hoje a palavra quer nos lembrar disso, que quando a gente está nessa situação, nessas tempestades, o Senhor nos estende a mão. Como ele estendeu a mão ali para Pedro, que gritou: Senhor, salva-me. Na hora que estava afundando, Pedro dá esse grito de desespero: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão e segura Pedro, né? Portanto, assim o Senhor estende a mão para nos segurar. Basta que nós acreditemos na sua presença, que Ele está conosco, ainda que os nossos sentidos, a nossa percepção das coisas pareçam dizer que vai tudo mal. Nós devemos, com fé, acreditar que o Senhor está estendendo a mão e Ele está nos segurando. Façamos a nossa oração. Senhor, nós queremos manter os nossos olhos em Ti, queremos resistir, mesmo se os ventos sopram contrário. Nós queremos ser firmes para não afundar, como Pedro estava afundando. Queremos segurar a sua mão e permanecer unidos a Ti e contigo superar todas as tempestades, superar as dificuldades da nossa vida, superar as dificuldades no nosso trabalho, até mesmo nos nossos relacionamentos. Por isso pedimos o Seu Espírito para que venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, nesse momento, nos enche com o dom da fé sobrenatural, da fortaleza, para que reconheçamos essa presença do Senhor, mesmo que os nossos olhos só vejam os ventos fortes soprando contrários. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor estende a mão e nos segura e nos torna fortes na fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.